Imagine que sua vida é uma casa que você constrói com seus sonhos, suas escolhas e seus valores. E a família? A família é o alicerce. As paredes, o telhado. É o lugar onde a gente se sente seguro, amado, mas às vezes essa mesma casa que deveria ser o nosso refúgio parece ter portas demais abertas para opiniões alheias. Opiniões que, mesmo vindo de amor, podem se tornar ventos fortes, balançando suas estruturas, ou até mesmo aquelas infiltrações de chuva que minam a sua paz. Você se sente como se estivesse vivendo sob o olhar constante de uma plateia, onde cada passo é julgado, cada decisão é questionada. Se essa imagem ressoa com você, parece você, se você já sentiu o peso das expectativas familiares, ou a dificuldade de ser quem você é dentro da sua própria casa, você não está sozinho. E hoje eu quero te ajudar a fortalecer essas paredes da sua casa interior, sem derrubar o amor, que é importantíssimo, que é construir. Eu sou o Dr. Vinícius Ribeiro, médico e cirurgião plástico desde 1996, e seja muito bem-vindo aqui. A intenção é simples, conversar sobre as decisões humanas, aquelas escolhas que fazemos em casa, na família, no trabalho, nos relacionamentos, e também o que acontece dentro da gente, o medo, ansiedade, comparação, culpa, expectativa. E eu vou usar as situações que eu observo no dia a dia com as pessoas, sempre preservando a privacidade. E vou trazer também um pouco da minha fé cristã como base de valores e direção, de um jeito leve, sem impor nada. E antes de começarmos, um aviso. Esse conteúdo é educativo e reflexivo, não é uma consulta médica, psicológica ou de aconselhamento individual. Se alguma parte de tocar ou for sensível para você, por favor, procure uma ajuda profissional e uma rede de apoio segura. Hoje aqui o nosso foco é família. Especificamente, como lidar com opiniões fortes dentro de casa, sem perder a paz e sem se anular, porque família é o lugar onde a gente mais deveria encontrar acolhimento. Mas, ironicamente, às vezes é onde mais nos sentimos julgados ou até incompreendidos. E eu vou organizar esse episódio em partes, 3 partes. Primeiro, vamos falar sobre as conversas difíceis. Como ter esses diálogos sem que virem uma briga, que a gente não sabe como termina. Depois eu vou abordar os limites, com honra, como dizer não sem desrespeitar. E por fim, vamos refletir sobre quando afastar faz parte de cuidar de si mesmo. E no final eu fecho com a minha tradicional reflexão cristã, curta, sem ficar pregador. Vamos lá então? Primeiro, conversas difíceis. Como ter uma conversa sem que vire briga em família? E briga em família é um caldeirão de histórias, personalidades e, claro, opiniões fortes. E ter uma opinião não é um problema. O problema surge quando a opinião vira imposição. Quando a pessoa não está mais sugerindo, ela está mandando. Não está compartilhando, está pressionando. Henry Cloud e John Townsend, autores do livro Limites, Quando Dizer Não Faz Bem, explicam algo crucial. A família é o lugar onde estabelecer limites é o mais difícil, porque é onde mais esperamos aceitação incondicional. E, paradoxalmente, é justamente onde mais precisamos de limites, porque é onde mais nos expomos, é onde nós somos mais originais. Então, como ter essa conversa difícil sem que ela se transforme em um campo de batalha? Primeira dica, escolha o momento. Não tente abordar um assunto delicado no calor de uma discussão, quando as emoções estão à flor da pele. Espere a poeira baixar. Espere um momento em que a pessoa esteja mais calma e receptiva. A paciência aqui é uma virtude, não adianta trazer tudo em qualquer momento. Segunda dica, comece com vulnerabilidade e não com uma acusação. Em vez de dizer, você sempre me critica, tente. Eu me sinto julgado quando você fala assim. Em vez de você não me escuta, diga, eu gostaria que a gente pudesse conversar sem que eu me sentisse pressionado ou pressionada. Percebe a diferença? Você expressa o seu sentimento e não aponta o dedo. Terceira dica,
Reconheça a intenção. Muitas vezes a opinião da família vem de uma preocupação genuína e não de maldade. A pessoa quer te proteger, quer ajudar, quer evitar que você erre. Reconhecer essa intenção não significa que você precisa concordar com a opinião. Significa que você entende de onde ela vem. Você pode dizer: eu sei que está preocupado comigo e eu valorizo muito isso, mas eu preciso tomar essa decisão do meu jeito e aprender com ela. 2. Limites com honra. Como dizer não sem desrespeitar? E essa é uma das partes mais desafiadoras. Como colocar um limite em alguém que você ama e respeita, sem parecer que está sendo indelicado, ingrato ou até grosseiro? Primeiro, entenda, limite não é desrespeito, limite é clareza. É você dizendo o que você precisa, o que você aceita e o que você não aceita. Isso é honestidade, é autoproteção e não é agressão. Segundo, você pode honrar a pessoa e manter o limite ao mesmo tempo. Honrar não é obedecer cegamente. Honrar é tratar com respeito, com consideração, com carinho. Mas isso não significa abrir mão do que você precisa para a sua saúde mental e emocional. Terceiro, seja claro, mas não se justifique demais. Quanto mais você explica, mais a pessoa pode sentir que há espaço para uma argumentação. Uma frase simples e firme como "eu decidi fazer assim" ou "eu preciso que a gente não toque mais nesse assunto por agora" é muitas vezes bem o suficiente. Quarto, prepare-se, e bastante, para a reação. Quando você coloca um limite, a pessoa pode não gostar, pode ficar chateada, pode tentar fazer chantagem emocional, pode dizer que você mudou, que está ingrato. Isso é uma reação normal, mas não significa que você está errado, tá? Significa que a pessoa está perdendo algo que ela tinha, um certo controle ou uma influência sobre você. E aqui tem uma coisa importante, bem importante. Você não é responsável pela reação do outro. Você é responsável por ser honesto e respeitoso. A reação ou a forma como o outro lida com o seu limite é responsabilidade dele. E quando afastar faz parte de cuidar de si? Esse também é um tema delicado, mas absolutamente necessário. Há momentos em que a nossa saúde emocional pede uma certa distância. Não é porque é família que tudo é saudável, tá? Não é porque é família que você precisa também aceitar tudo. Alguns sinais de que você pode precisar de distância. 1. Você se sente mal, esgotado ou diminuído toda vez que encontra aquela pessoa. Você se sente constantemente julgado, criticado ou desrespeitado. A pessoa ignora seus pedidos de mudança, seus limites, mesmo depois de uma conversa muito clara. Há um uso constante de chantagem emocional ou manipulação. Nesses casos, afastar-se não é uma vingança, não é punição, é autocuidado. É você dizendo: eu preciso me proteger para continuar sendo quem eu sou e para manter a minha saúde mental. E afastar pode ter vários níveis, tá? Não estou falando para se afastar completamente. Pode ser diminuir a frequência de contato. Pode ser evitar certos assuntos e continuar convivendo. Pode ser não compartilhar decisões importantes. Pode ser, em casos mais extremos e dolorosos, interromper o contato por um tempo. Ou até, em casos que você já tentou várias vezes e não conseguiu, permanentemente. Mas esse é um motivo que eu não... é uma forma que eu não te aconselho. Isso é difícil, dói, gera culpa, mas às vezes é a única forma de preservar a si mesmo. E, paradoxalmente, a possibilidade de um relacionamento muito mais saudável no futuro, muito mais saudável, mesmo que à distância. E agora eu vou colocar uma perspectiva de fé. Honre limites, agora. Eu quero trazer a fé de um jeito simples. A Bíblia fala muito sobre honrar pai e mãe, e isso é fundamental. Mas honrar não é obedecer cegamente a tudo. Honrar é tratar com respeito, com consideração, com dignidade. O próprio Jesus, nosso Deus vivo, teve um momento em que ele colocou limites.
e mesmo em sua família. Em Marcos, capítulo 3, quando sua mãe e irmão foram chamá-lo, ele disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso não foi desrespeito, foi clareza sobre prioridade. Foi um limite colocado com firmeza e amor. Naquele momento, Jesus queria e precisava cumprir o final de sua missão naquele dia. E naquele momento ele não poderia dar atenção para a família. Ele fez a missão dele e depois foi dar atenção em família. Em Efésios, capítulo 6, 2, Paulo cita o mandamento de honrar pai e mãe. Mas logo em seguida, no versículo 4, ele comenta uma coisa muito importante. Pais, não provoquem seus filhos a ira. Ou seja, a honra é uma via de mão dupla. Filhos honram os pais e pais respeitam os filhos, criando um ambiente de equilíbrio e dignidade mútua, com amor. E agora eu quero deixar para vocês levarem 3 frases essenciais, para você levar consigo e refletir. 1. Opinião de família é isso. Opinião você pode ouvir, considerar e decidir diferente, mantendo o seu respeito e sua autonomia. 2. Limite com família é difícil, mas necessário. Honrar não é obedecer, é tratar com dignidade, protegendo sua integridade. 3. Às vezes, cuidar de si inclui distância. E isso não é ingratidão, de maneira nenhuma. É um ato de saúde e amor próprio. Gostou do episódio? Obrigado por me ouvir e que Deus te dê sabedoria para lidar com a sua família, com amor, com limite e com verdade. Você gostou mesmo desse conteúdo? Então compartilhe com aquele amigo ou aquela amiga que precisa ouvir essas palavras hoje ou em algum momento da vida dela. Também aproveita e se inscreva aqui no nosso canal e fique atento a todos os nossos novos episódios que vão surgir aqui. Muito obrigado.